Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Nós amamos a Deus, o Todo-Poderoso, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite e nós vamos hoje começar um estudo. Toda quinta-feira agora teremos estudo a partir de abril desse ano de 2026, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você para participar com todos nós, mas antes vamos fazer uma oração, aleluia, e depois nós estaremos fazendo o estudo a respeito do Espírito Santo, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aqui estamos nós, Senhor, na casa de oração, na casa do Senhor, meu Deus, na casa do Cordeiro, na noiva do Cordeiro, para que nós venhamos, meu Deus, estar estudando a palavra do Senhor, meu Pai. Pedimos ao Espírito Santo que venha me usar aqui em cima do altar, Senhor, meu Deus, tudo que sai dos meus lábios, que seja para ensinamento para todos os teus filhos, revelada pelo Senhor Espírito Santo, que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, que nós possamos, todos nós, aprender com o Senhor a palavra de Deus e buscar somente a ti e o batismo do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado para sempre. Nós pedimos essa noite e agradecemos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados, meus queridos. Glória a Deus, aleluia. Queremos iniciar já nessa noite um estudo a respeito do Espírito Santo. Todas as quinta-feiras agora nós estaremos fazendo esse estudo para que nós venhamos aprender a respeito do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui já o quadro, pode virar para cá, por favor. Nós temos aqui já o quadro, né? Estamos aqui na televisão e aqui nós já vamos passar todo o slide, tudo que está escrito, porque nós temos aqui em português e temos também em japonês, aleluia, está traduzido em japonês também, para alcançar os japoneses aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu peço para você me acompanhar agora, pode voltar, em nome de Jesus, glória a Deus, pode voltar em nome de Jesus, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor, que você possa agora, em nome de Jesus, pegar sua Bíblia, aleluia, se você quiser pegar um papel, uma caneta, para ir anotando os versículos que nós vamos aqui expor agora, e vamos estudar a respeito dele, e nós vamos passear na Bíblia, em nome de Jesus, para nós aprendermos a respeito do Espírito Santo. Estou gravando também para o YouTube, depois eu vou postar no YouTube, no meu canal, em nome de Jesus Cristo. Se você não conhece o meu canal, aleluia, eu vou passar para você agora o endereço do meu canal, que é @Devalmir Reis 2856, Devalmir Reis 2856, @Devalmir Reis 2856, é o meu canal. Você pode entrar ali depois, no final do culto, no final do estudo, que vai estar gravado lá, tudo que nós estamos aqui, que nós vamos falar em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Atos Apóstolos capítulo 7, vamos dar a partida já nesse versículo, capítulo 7, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Atos Apóstolos capítulo 7, nós já vamos estudar aqui, vamos estar trabalhando agora já em Atos Apóstolos capítulo 7, o que aconteceu aqui nesse capítulo 7, no versículo 51, nós vamos ler o versículo e depois nós estaremos meditando em todo o capítulo, nós vamos saber, vamos dar uma pincelada e vamos ver o que está acontecendo e o que aconteceu aqui em Atos Apóstolos capítulo 7, em nome de Jesus. Diz assim, o versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aleluia. Esse versículo, o qual está dizendo aqui no capítulo 7 a respeito da defesa de Estevão. Estevão eloquente, Estevão cheio do Espírito Santo, estava falando para os saduceus, fariseus, falando para aqueles homens que estavam ali perseguindo as pessoas, falando a respeito de Abraão, contando tudo o que aconteceu com Abraão, tudo o que aconteceu com Moisés, e ali a palavra vinha falando, vinha tocando,
a palavra vinha falando ao coração deles, ele falando cheio do Espírito Santo, aleluia. No versículo 7, versículo 1 já fala assim: então lhes perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos, pai, ouvis, ó Deus da glória, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, aleluia. Então Abraão foi um homem de fé, um homem que o Senhor chegou a ele e falou assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra para te mandar. Imagina você, imagina o Espírito Santo falando para você, porque ali é tudo envolvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo que pairava sobre as águas lá em Gênesis, o Espírito Santo que movia no meio deles, aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, chegou para Abraão e falou, e Abraão, com toda a sua fé, ele obedeceu. Imagina você e eu, Jesus, o Espírito Santo, vir falar conosco para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que você desconhece. Assim é o chamado do pregador, assim é chamado do missionário, assim é o chamado para que você realmente esteja na presença de Deus. Quando você tem um chamado, quando você é escolhido, você não resiste quando o Senhor fala ao seu coração para que você vá levar o Evangelho, a palavra do Senhor. Ele vai te usar como usou Abraão, amém? Glória a Deus. E seguindo ainda, Estevão estava falando, cheio do Espírito Santo, versículo 6, e falou Deus: a sua desobediência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois isto sairão daí e me servirão nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Deus estava falando, que o Espírito Santo estava revelando para Abraão, na jornada dele, na caminhada dele, aqui Estevão está explicando para realmente aqueles sacerdotes que estavam ali, que eram saduceus, fariseus. Eles andavam mentindo para o povo, fazendo as coisas erradas, heresias, aleluia, escravizando o povo. E Deus começa a levanta Abraão, para que Abraão vá e Abraão faça a obra do Senhor, aleluia. Quando Abraão, versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. José foi outro milagre. José foi algo também que o Espírito Santo usou ele, assim que ele estava com seu pai e com seus irmãos, que os seus irmãos que venderam, aqui Estevão está contando toda a história, vendeu a ele, mas ele, como ele era cheio também do Espírito Santo, José foi vendido, José foi preso, José sofreu. José, quando revelou o sonho a Faraó, aleluia, o Espírito Santo usando a José, uma revelação de um sonho para Faraó, ele se torna governador do Egito, aleluia. Então, da prisão, da injustiça sobre José, de repente se torna acima de todos. Deus o exaltou. E esse estudo que nós estamos fazendo a respeito do Espírito Santo, ele também quer te exaltar, ele também quer falar com você, ele também te chama, ele também quer te usar, aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Versículo 11, sobreveio porém a fome em todo o Egito. Ele falando de José, quando veio toda a fome sobre o Egito, todos estavam passando necessidade, passando fome. Aliás, o que nós estamos vivendo hoje, essas guerras, estão anunciando já, para que todos nós venhamos estocar alimentos, água, não é verdade? Porque a tribulação está vindo aí, então vamos nos preparar
em nome de Jesus Cristo, aleluia. E aí, passando toda essa jornada, conversando e falando sobre a história de Abraão e de Moisés, chega nesse versículo 48, entretanto não habitava o Altíssimo em casas feitas por mão humanas, como diz o profeta, aleluia. E assim era, Deus que estava com eles, Deus que estava inclusive com Moisés e com Abraão, aleluia. E Estevão explicando a respeito que Deus não habitava na casa de mão humanas. Irmãos, hoje nós habitamos dentro de nossas casas, nós temos nossas casas, mas nossas casas têm que ser purificadas, nossas casas têm que ter o Espírito Santo se movimentando dentro dela. Como assim, pastor? Porque Ele está dentro de você, Ele está com você e você tem que estar na sua casa e na sua família também, amém? O Espírito Santo é algo maravilhoso, tremendo, é algo que nós, se quisermos, é só nós buscarmos, é só nós orarmos, é só nós ter o desejo de ter Ele sobre nossas vidas, e com certeza Ele vai fazer algo extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua família, uma mudança radical, uma mudança tremenda, aleluia, uma mudança que vai fazer o que fez com Estevão, uma mudança que vai fazer, que fez com os muitos profetas, aleluia, que fez com Sansão, que fez com Gedeão. Então o Espírito Santo já vinha trabalhando no Antigo Testamento, e aqui quando Estevão está explicando para esses homens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que ainda o Espírito Santo não estava na terra, mas hoje ele está na terra, hoje ele é o Consolador, hoje Jesus já pediu para todos nós temos Ele. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, quando ele fala no versículo 51, que ele afronta e fala para os homens: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Então eu vou falar algo para você: não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, o Consolador, para que você tenha uma intimidade com Ele, para que você caminhe com Ele, ande com Ele, para que você venha buscá-lo, para que você venha deixar Ele entrar e você depender somente dEle, aleluia. Quando eu falo somente dEle, eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aleluia. Assim como fizeram vossos pais, que também vós o fazeis, aleluia. Então vinha um povo já, no tempo de Abraão, de Moisés, que vinha resistindo ao Espírito Santo. E aqui, quando Estevão fala a respeito, que ele conta tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, ele fala que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Mas por quê? Fazendo as coisas erradas, andando os caminhos errados, algemando as pessoas, fazendo com que elas ficassem escravas do que eles apresentavam. Eles andavam com roupa bonita, andavam com anéis de ouro, andava bem, comia bem, né? Com aquelas roupas maravilhosas, mas o povo não, o povo estava sofrendo, o povo estava passando necessidade. Versículo 52 diz assim: qual dos profetas vosso pai não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Ao ele falar isso, ao ele indagar, ao ele confrontar a todos eles: vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não o guardaste. Aleluia. Na verdade, eles sabiam o que eles estavam fazendo.
mas eles não estavam se rendendo ao Espírito Santo. A única coisa que eles podiam fazer na época de Moisés é apedrejar até a morte. Mas para isso, como ele estava confrontando com a palavra, ele estava com a razão, porque cheio do Espírito Santo, falando a verdade. E assim que acontece conosco também, a palavra nos constrange, nos confronta para uma mudança, para uma transformação. Aleluia. Em seguida, temos no versículo 54 a morte de Estevão. Aleluia. Eles o apedrejaram. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, aleluia, no versículo 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Aleluia. E Saulo, presta atenção, Saulo, que nós vamos falar dele também, Saulo que consentia na sua morte. Saulo que perseguia os cristãos, que perseguia as igrejas, que depois se torna Paulo, que escreve a maioria das cartas na Bíblia Sagrada. Então, aqui está o nosso primeiro versículo, nosso primeiro estudo a respeito. Agora, prosseguindo, irmãos, vamos passar para o próximo, aleluia, aqui no 2, já, versículo, Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, versículo 30, acompanha comigo, Efésios 4, versículo 30, aleluia, Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, versículo 30, já está aqui no nossa televisão, aleluia, para que nós possamos acompanhar, que está dizendo assim, vou ler com vocês, aleluia, Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, versículo 30, que diz assim: contudo, que diz a Escritura, perdão, estou em Gálatas, Efésios 4, versículo 30, aleluia, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós, para você, para toda a humanidade. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Como que nós vamos aprender isso? Como que nós vamos entender isso a respeito de não entristecer o Espírito Santo? Nós vivemos tempos agora de nós estarmos tão afastados já da igreja, tempos que nós estamos vivendo agora a respeito de muitas guerras, muito trabalho, muito envolvimento com as coisas das redes sociais, e deixamos esse amor a respeito do ser humano, a respeito das coisas que Deus criou. Não procuramos, não temos mais tempo de nós ficamos sempre na correria e deixamos de lado realmente Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra do Senhor. Então esse tema que nós estamos falando de hoje a respeito de não entristecer o Espírito Santo, aleluia, que é algo que nós inclusive estamos vivendo, porque a partir do momento que você não liga para a sua igreja, não liga para a tua palavra, a palavra de Deus, você já deixou de orar, você já não ora mais, você já não vai na igreja, você já não está mais animado para ficar fazendo a obra do Senhor. Tudo isso entristece
Tudo isso entristece o Espírito Santo. Não só Ele, como Jesus também, como o Pai. Aleluia. E nós vamos entender, só vamos conseguir entender isso, só vamos alcançar isso, aleluia, a respeito de não entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa vida que devemos fazer, que devemos andar, é na exortação à santidade. Aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Aqui entra o segundo aquilo que Jesus falou. Aleluia. O segundo mandamento de Jesus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele disse para que nós vamos deixar a mentira, porque o mentiroso ele não vai entrar no reino dos céus. E quando nós mentimos, nós temos que nos arrepender, porque aquele que está com o Espírito Santo, ele é cobrado na mesma hora. Aleluia. Ele fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o que nós mais ouvimos por aí, o que mais nós ouvimos no nosso meio, o que mais nós ouvimos nas redes sociais, são perseguições dessa maneira, são mentiras, são invenções que nós estamos vendo. Então nós temos que voltar ao amor. E quem vai colocar esse amor em você realmente é o Espírito Santo, para que nós possamos realmente abraçar os nossos irmãos, abraçar, porque o teu irmão é como você, mas muitas vezes está passando necessidade, muitas vezes está passando alguma coisa, algo que ele não gostaria de passar, não gostaria de estar, mas está passando, e muitas vezes não damos importância, muitas vezes a deixamos de lado. Ele diz ainda perseguindo: irai-vos, não pequeis, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso aqui é muito importante, não dar lugar ao diabo. Qualquer coisa que nós ficamos nervosos, qualquer coisa que nós ficamos irritados, o diabo consegue entrar nessa brecha. Então nós temos que vigiar. O nosso estudo que nós estamos fazendo é único, exclusivamente a respeito do amor e a respeito também do Espírito Santo, que ele já é amor, para nós andarmos com ele. Por quê? Versículo 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aleluia. Então nós trabalhamos todos os dias, mas tem muitas pessoas que falam assim: eu trabalho, eu não vou ajudar aquelas pessoas que estão na estação, por exemplo, os homeless. Eu não vou ajudar aquelas pessoas que estão no hospital com câncer. Eu não vou ajudar as pessoas que estão passando uma necessidade, precisa pagar uma conta de aluguel, uma conta de luz que está atrasada. Muitas vezes o dinheiro leva nós à escravidão. Gastamos até muito mais do que nós recebemos. Então tudo isso é algo que nós temos que olhar para dentro de nós e aprendermos. Aleluia. E o versículo 29 ainda diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim
transmita a graça aos que ouvem. Olha que maravilha. Palavras torpes, irmão. Esse estudo é maravilhoso porque ele vem trazendo para nós, nos confrontando e nos lembrando muitas vezes. Está certo que somos fracos, somos pecadores, mas nós precisamos estar vigiando nessa parte. Porque um fechamento no trânsito de algum carro, automaticamente a ira vem e já se fala a palavra torpe. Então nós temos que vigiar em tudo, apesar que nós temos a misericórdia de Deus e o perdão de Deus e fomos salvos pela graça. Então nós podemos realmente estar na presença de Deus. Aleluia. Versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Aqui está o ponto-chave do estudo. Você não entristeceu o Espírito Santo. Por quê? Ele está aí. Ele está assim, com gemidos inexprimíveis, querendo estar com você, entrar com você, andar com você, estar com você, te ensinar, te mostrar o caminho. Ele quer te abraçar, Ele quer te dar unção, poder. Ele quer falar das coisas do reino, Ele quer falar de Jesus. Ele está disposto, Ele está disposto a encher você com o Espírito e com fogo. Ele está disposto a usar você para pregar o Evangelho, a palavra, falar das coisas maravilhosas. E muitos estão negando isso, muitos não estão querendo fazer, muitos não estão pregando. Então vamos estudar. Vamos partir para o estudo, vamos estudar, vamos passear na Bíblia, vamos ver aonde que o Espírito Santo tem agido, onde o Espírito Santo tem feito o trabalho, aonde o Espírito Santo tem usado as pessoas e aonde o Espírito Santo vai te usar. Aleluia. Tremendamente, glória a Deus. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aleluia. O que nós vemos mais nos dias de hoje, irmãos, é malícia. Pessoas maliciosas, pessoas maliciosas. E o que nos ensina a Bíblia: longe de vós toda amargura. Você fica com amargura no coração por causa daquela pessoa, por causa daquele que falou para você. Aleluia. E cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Temos que vigiar nisso. Versículo 32: antes de serem uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos praticar isso. Perdoar assim como Cristo nos perdoou. Você recebeu perdão. Você recebeu pela graça, de graça da cruz. Então todos nós estamos debaixo da proteção das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que reconhecer isso. E quem vai te convencer disso, quem vai te orientar e te ensinar e te levar até isso, é o maravilhoso, tremendo Espírito Santo. Aleluia. Com todo o amor que Ele tem, com toda a disposição que Ele tem, Ele está pronto para te ensinar. Amém? Vamos passar pelo próximo. Glória a Deus. Tiago, versículo 4, de 4 a 6. A amizade do mundo e a soberba. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, irmãos. Tiago, hoje nós vamos passear na Bíblia. Vai ser maravilhoso. Nós temos 1 hora, nós temos meia hora ainda para falar a respeito da toda a Bíblia ainda.
Tiago, irmãos, capítulo 4, versículo 4, versículo 6. Se você em casa não lia a Bíblia, e agora você está aí acompanhando nós com esse estudo, está acompanhando a gente com esse estudo, então, irmãos, você já tem a oportunidade de estar aprendendo na Bíblia muita coisa e lendo na Bíblia. Aleluia. Algo dinâmico, maravilhoso, tremendo, glória a Deus, para você já ir andando pela Bíblia e vendo aonde estão as direções do Espírito Santo, porque a Bíblia toda foi escrita, aleluia, pelo Espírito Santo, usando os homens para que pudesse escrever. Então, nós vamos para o capítulo 4, verso de 4 a 6, capítulo 4, de 4 a 6, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor, glória a Deus. A origem das contendas. 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Glória a Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Olha aqui, irmão, que maravilha o que Tiago escreve. Olha a origem, inclusive, das contendas que acontece no nosso meio. Do tudo que o Espírito Santo tem vontade e necessidade de estar com você. Aleluia. Agora ele é muito educado. Ele é muito educado. Ele não vai entrar enquanto você não permitir, enquanto você não pedir, enquanto você não buscar. De todo o seu desejo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento da palavra de Deus, você se render e andar com Ele. Aleluia. Porque Ele fala: infiéis, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele faz uma pergunta. Você não compreendeu ainda que a amizade do mundo é inimiga de Deus? As coisas que o mundo te oferece, as coisas que o mundo te entrega. Então nós estamos vulneráveis. Aleluia. Porque no mundo jaz o maligno, ele está de redor, ele está te oferecendo sempre. Que ele quer entrar numa brecha. Se ele entrar numa brecha, ele vai fazer muita coisa que vai te destruir. Por isso que Tiago está escrevendo, e já falando que somos infiéis. Aleluia. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. A palavra de Deus afirma. Por isso que nós pregamos aqui, estamos sempre falando a respeito de você meditar na palavra do Senhor. Não foi assim que eu sempre prego aqui, que Moisés falou para Josué? Que é dirigir esse povo bem, medita na palavra de Deus de dia e de noite. E eu falo a mesma coisa para você, e a mesma coisa para você que está nos acompanhando nesse estudo. Medite na palavra de dia e de noite. Medite na palavra. Aqui está a resposta para tudo, aqui está para tudo que você precisa e necessita. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Irmão, Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou para os seus discípulos: fique reunido no lugar, que eu vou pedir para que meu Pai mande um Consolador para vocês. O Consolador vai vir para encher vocês de poder. O Consolação vai vir para mudar, para transformar. Aleluia. O Consolador vai vir para fazer algo tremendo. O Consolador vai vir para estar com você. Só que ele está falando aqui que ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de você. Tem ciúmes de mim. Mas ele não vai chegar
E também não vai querer entrar de qualquer jeito, não, de maneira nenhuma. A não ser que você permita, a não ser que você busque, a não ser que você abra o coração, a não ser que você venha entender a palavra, a não ser que você esteja, aceite ser amigo de Deus e inimigo do mundo, não amigo do mundo. Aleluia. Versículo 6: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Muitos soberbos hoje em dia, avarentos. Está escrito lá em Gálatas 5, a respeito do fruto do Espírito e o fruto da carne. E o fruto da carne realmente encaixa os avarentos, encaixa os soberbos. Aleluia. Aqueles que não vão entrar no reino dos céus. Jesus chega para Nicodemos e fala: se não transformar da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. E ele fala: sujeitamos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, versículo 7, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Se você resistir ao diabo, ele foge de vós. Como você vai resistir ao diabo? Orando, lendo a palavra, estando com o Espírito Santo, que ele vai te dar poder, unção. Aleluia. E você vai conseguir resistir ao diabo. Às vezes a pessoa pensa assim: não, mas eu não estou sendo tentado, eu não estou sendo perseguido, eu não preciso me preocupar. Não pense dessa forma. Precisamos sim ser blindados por Deus. Precisamos sim ser cobertos pelo sangue do Cordeiro. Precisamos sim nos render a Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos da onde que vai vir a frecha, da onde que vai vir a perseguição, da onde que vai vir o mal, a maldição. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Versículo 8: purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre, e limpai o coração. Aleluia. Limpe o coração. Se arrependa ainda hoje e aceita o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, e tenha um encontro com o Espírito Santo. Amém? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Aleluia. Está maravilhoso. Glória a Deus. Para o próximo, Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Aleluia. Hebreus 10. Hebreus é só voltar. Está em Tiago? Volta para Hebreus. Você está em Tiago, não está? É só voltar para trás que é Hebreus. Hebreus 10. Vamos lá, meu irmão. Hoje ninguém vai conseguir dormir, nem descansar, nem fechar os olhos, nem bochechar. Hoje você vai ficar esperto, porque você vai ter que abrir a Bíblia toda hora, passear na Bíblia. Você que está também nos acompanhando do outro lado desse estudo, você também vai estar nos acompanhando. Inclusive, um abraço a todos os irmãos, glória a Deus, Moçambique, glória a Deus, que acompanha nós. E agora nós temos o estudo, assim como vocês pediram. Aleluia. Moçambique, Paquistão, Filipinas e Sri Lanka. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue mandando as mensagens que eu vou estar respondendo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora nós temos esse estudo aqui. Depois, inclusive, vou pôr para vocês em inglês esse estudo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, irmãos. Hebreus 10, 26 a 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação
é feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não as imagens real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeita os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que o ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo que o formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: com acima sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia. Do versículo 26 ao versículo 31. Aleluia. Vamos ler. Primeiro eu li a respeito do sacrifício, agora vamos ler do 26 ao 31, o castigo do pecado voluntário. Está me acompanhando? Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará ao seu povo, o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. O castigo do pecado voluntário, irmão. Vamos explicar isso aqui, vamos entender isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque se nós vivemos deliberadamente livres em pecado, depois de você ter recebido esse conhecimento, desse estudo, do pleno conhecimento da busca do Espírito Santo, que está aqui na terra e é o nosso Consolador, que Jesus enviou para todos nós. Porque na verdade, quando nós temos alguma dor na carne, alguma coisa que acontece conosco, que nós vivemos na carne, que nós de repente adquirimos uma doença ou algo assim, acabamos nos entregando pela dor e lembramos de quem? Lembramos de Deus. Porque você ficar sozinho numa UTI e não saber se você vai sair daquele leito ou não,
com um monte de fios pendurados sobre sua vida, com um monte de coisas passando por ali, os médicos em volta de você, enfermeira te atendendo. Então, a hora que você deita numa cama dessa, você vai lembrar de Deus. Você vai lembrar que existe um Deus e você vai estar ali. Então, ele diz que depois de nós termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Nós temos que andar na verdade. Quando nós estamos blindados, quando nós estamos cobertos pelo sangue do Cristo, que na verdade se entregou por todos nós, realmente nós podemos ficar um pouquinho tranquilo, que o mal não vai chegar, a doença não vai chegar na sua casa, na sua família, não vai chegar em você. Então, por isso que nós falamos, quando nós somos revestidos pela armadura, pelo capacete de salvação, nenhum mal vem sobre nós. Agora, como que nós somos revestidos dessa forma? É o que está explicando na palavra do Senhor. Quando nós temos o pleno conhecimento da palavra, quando nós estamos andando com a palavra, por isso que nós resolvemos dar o estudo na quinta-feira, toda quinta-feira, a respeito do Espírito Santo. É o Consolador que vai fazer com que você entenda a palavra de Deus, porque tem pessoas que já me falou que não lê porque não entende muito bem quando está lendo a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo vai te ensinar, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar da maneira da revelação dele, da palavra para a sua vida. Então você não precisa se preocupar, porque existe um Consolador que vai fazer com que você vai entender a palavra. Agora, você tem que realmente, você tem que estar pronto, aleluia, e você tem que tomar uma decisão, uma consciência, uma decisão, para que você possa, em nome de Jesus Cristo, você possa entender, que você possa buscar, que você possa estar na presença do Senhor, que você possa abrir seu coração na fé e você compartilhar, aleluia, você compartilhar o que foi escrito aqui em Hebreus, a carta para Hebreus, aleluia, o que foi escrito aqui justamente para que você possa entender, para que você possa guardar, para que você possa não ser um voluntário do pecado, porque ele diz que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, aleluia. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele fala que é horrivelmente coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é uma verdade. Então corramos, andamos mais pressa. Vamos buscar, vamos estar na presença, vamos estar realmente buscando esse Senhor, se rendendo ao Senhor, trabalhando com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, porque Ele está aí para nos ensinar, para nos convencer, para nos abraçar, para estar com todos nós. Isso é algo que nós temos que fazer, isso é algo que nós temos que buscar. Esse estudo que nós estamos fazendo é justamente para abrir um pouco o seu coração, a sua mente, o seu espírito, ter um conhecimento da palavra de Deus, aleluia, e realmente ser um voluntário do Espírito Santo, buscar Ele de todo o teu conhecimento, toda a tua força, o teu entendimento, estar na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos partir para o próximo agora, glória a Deus. Depois, esse que eu expliquei agora, Hebreus 10, ele está também em Nihongo, em japonês, né? Está escrito em japonês, que nós estamos no Japão. Alguém vai querer ler a respeito. O 5, nós vamos para a necessidade de perseverança à fé. O 5 é Hebreus 10, 36 e 39. 10, 36 a 39.
Hebreus 10, 36 e 39. Aleluia. Depois nós lemos Hebreus, o anterior, 36, do 26 ao 31. E agora nós estamos no mesmo Hebreus 10, na mesma página, o 36 a 39. Vamos ler. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, e nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus, diga graças a Deus, diga maravilhoso, irmão. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Glória a Deus. Toda sua oração não vai voltar vazia, irmão. Tudo recompensa quando nós estamos em Deus, fazendo a vontade de Deus, na palavra de Deus, buscando com Deus, como diz aqui em Hebreus, a partir do versículo 36 ao 39, aleluia. Nós temos necessidade da perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Porque você tem um plano e um propósito de Deus na sua vida, desde que você nasce, desde que você sai do ventre da tua mãe, desde que você está sendo construído no ventre da tua mãe, você recebe, em nome de Jesus, um plano e um propósito de Deus para a sua vida. E esse plano, esse propósito de Deus para a sua vida, é para fazer com que você realmente entenda de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu espírito, aleluia, glória a Deus, que há um efeito de uma necessidade, uma perseverança, para que haver a vontade de Deus, que você alcance a promessa. Então é o que eu sempre prego aqui: o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência. Essas 5 palavras faz com que você se aproxime de Deus. Se você fizer de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, essa perseverança, e você podendo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, permanecer nela, porque tudo, se nós vemos, até nosso trabalho, até nossa vivência aqui no mundo, quando nós perseveramos em algo que nós queremos conquistar, nós conquistamos. Então, agora com Deus, que é uma vida eterna, depois dessa vida que nós estamos aqui peregrinando na terra, só de passagem, depois que nós estivermos com Deus, é porque nós perseveramos aqui na terra, onde Ele criou tudo, fizemos a vontade dEle, andamos no caminho dEle, guardamos a palavra dEle, aleluia. Na perseverança, nós vamos receber a promessa. Você vai receber a promessa, eu vou receber a promessa, e nós vamos estar sempre com o Senhor dentro da promessa, aleluia. Então eu quero que você vire um pouquinho para cá o nosso vídeo, glória a Deus. Que nem, irmãos, isso que está escrito aqui, né? A necessidade da perseverança e a fé, porque não é só nós temos fé, nós também temos que perseverar e guardar essa fé, uma fé inabalável, para nós alcançarmos, aleluia, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então nós queremos a promessa, porque ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá. Você acredita que Jesus virá? Ele vai vir? Aleluia. Olha só, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele
não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 36, 39. Aleluia. Então, nós temos que andar na perseverança da nossa fé. Fé em Deus. Abrir nosso coração e andar na fé em Deus. Depois no capítulo 11 vem a respeito da natureza da fé. Se você quiser depois acompanhar e ler a respeito da natureza da fé, é maravilhoso. É tremendo você saber tudo isso. É tremendo você acompanhar. Aleluia. Glória a Deus. Próximo versículo, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Próximo versículo, Gênesis 6:13. Eu acho que nosso tempo vai dar para ler só 6:13 aqui de Gênesis. O juízo sobre a violência e a carne. Gênesis 6:13. Vamos lá para o nosso estudo maravilhoso. O primeiro estudo dessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 6:13. Eu gosto muito de Gênesis também, porque a criação é o início de tudo. Aleluia. Gênesis 6:3, abre lá a palavra do Senhor. É bom a gente manusear a palavra, virar as folhas, andar, para ter intimidade com a Bíblia. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia. É bom você ir manuseando ela. 6:13 diz assim, irmãos. Vamos lá. Inclusive é maravilhoso que está em japonês também. 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aleluia. Até aqui, irmãos. Vocês conhecem a história de Noé? Vocês conhecem a história da família de Noé? E também você conhece a história do dilúvio. Aleluia. Mas antes de Deus fazer o dilúvio, ele anunciou e escolheu aquele que está na fé, aquele que está na presença do Senhor, aquele que guardou a presença de Deus. Então, para nós termos o entendimento do que nós podemos entender, o que é fé, inabalável, uma fé para você e para mim, é que nós podemos tirar um exemplo de Noé. De repente ele recebe um anúncio de uma voz espiritual: olha, eu vou acabar o mundo, a criatura que estão no mundo, eu vou acabar com água. De repente, Deus viu a terra corrompida, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aleluia. Então diz Deus a Noé. Por que ele disse a Noé? Somente a Noé. Ele avisou a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. E em seguida, depois que ele anuncia para Noé, ele dá um projeto, um plano, o propósito que Noé já nasceu com ele. Por quê?
porque Deus queria fazer um outro povo que pudesse entender e não precisasse mais entrar no pecado, viver na violência, que não agradou a Deus. Mas aí ele escolhe Noé. Por que ele escolheu Noé? Porque Noé não saía da presença de Deus. Noé estava sempre na fé. Noé sempre estava ali na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E ele recebe a notícia. Aleluia. Hoje nós não somos Noé. Fomos resgatados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi assunto ao céu, mas ele mandou o Consolador para nós não ficarmos órfãos, para não fazer o que esses homens fizeram: violência, andar no pecado, se corrompendo. Aleluia. Mas ainda tem alguns que estão se corrompendo e estão vivendo no pecado. Mas a misericórdia de Deus pode perdoá-los se arrependerem. Então, é menos aqueles que estão se corrompendo do que aqueles que estão na presença de Deus. Por quê? Se Jesus somente fosse assunto ao céu e não pedisse ao Pai para mandar o Consolador, com certeza tinha mais pessoas se corrompendo, tinha mais pessoas no pecado, tinha mais pessoas na violência. Mas como mandou o Consolador, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, então ele está presente no mundo. E ainda que não derramar em toda a carne, como diz lá em Joel, aleluia, que toda a carne será derramada do Espírito de Deus. Toda a carne receberá o Espírito. É uma promessa. E começa já em Atos Apóstolos capítulo 2, derramando sobre os discípulos, recebendo poder, pregando o Evangelho. Então aqueles que estão ficando de fora, hoje nós estamos começando um primeiro estudo para alimentar você desse Espírito, para que você possa entender, para que você possa conhecer, para que você possa navegar conosco na palavra do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, ter a oportunidade de ter um encontro com o Espírito Santo. Amém? Vamos para mais um versículo. Está maravilhoso o estudo. Depois nós vamos passar para o outro na semana que vem. Glória a Deus, aleluia. Esse é o 7, é o último. Isaías 63:10. Rebeldia e transformação em inimigo. Vamos lá. Isaías 63:10. Olha que maravilha. Vamos lá em Isaías, irmãos. Isaías messiânico. Isaías tremendo. Isaías profeta. Isaías que falou de Jesus. Isaías tem um mérito muito grande como profeta, irmãos. Isaías, vai virando essa página aí. Eu já estou em Jeremias. O próximo é Isaías, eu acredito. Vai virando aí. É antes de Jeremias. Aleluia. 63:10, vamos lá. Isaías 63:10. Você já achou aí comigo? 63:10. Mas eles foram rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aleluia. Irmãos, aqui Isaías, porque o Espírito Santo ele parecia de vez em quando só no Antigo Testamento. Apareceu para Sansão, para Gedeões, apareceu para o rei Saul, né?
rei Saul, ele descia para ungir rei, profeta, sacerdote, de vez em quando, depois ele ia embora. Agora, nós temos o privilégio de estar com ele hoje, está com você, só que ele espera você abraçar ele, buscar ele, estar com ele, andar com ele, para ele te ensinar. Ele está com ciúmes, querendo te ensinar tremendamente o caminho, como nós estamos explicando. E aqui, o que aconteceu aqui? Como ele fala, que constritaram, aleluia, o seu espírito. Eles foram rebeldes pelo o que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ele mesmo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aleluia. Então, irmão, na verdade, no Antigo Testamento já o Espírito Santo já pairava sobre as águas, e ele estava sempre presente. E aqui Deus vinga o seu povo. Então é um povo que estava rebelde, um povo que não deu nem importância. Aleluia. No versículo 11, já acompanhando, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aleluia. Moisés, quando chega à beira do mar, Faraó, o inimigo atrás para destruir todo o povo, não tinha como atravessar o mar, o povo ali pelejando, o povo ali falando: Moisés, o que nós vamos fazer agora, Moisés? O inimigo está vindo aí atrás. Moisés ora para Deus, ora para Deus, e aqui está dizendo que o Espírito Santo falou: levanta o teu cajado, Moisés. Está dizendo aqui que é o Espírito de Deus. Levanta o cajado. Moisés levantou o cajado e abriu o mar. Quer dizer, o que o Espírito Santo não pode fazer por você? Atravessaram o mar, e quando o inimigo veio, ele destruiu e afogou a todos eles. Então nós temos um exemplo aqui nesse estudo a respeito que o Espírito Santo, ele é amor, ele quer estar com você, ele tem ciúmes de você. Então ele quer usar você. Versículo 12: aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Então tudo era a direção do Espírito Santo, irmãos, até no Antigo Testamento. Deus levantou Moisés, mas ele encheu ele do Espírito Santo. Sabe por quê? Moisés, quando estava no deserto, teve o primeiro encontro, ele viu a sarça acesa, pegando fogo, mas não consumia.
Ele foi até lá. Ele foi até lá para ver, até eu iria até lá para ver aquela maravilha lá, pegando fogo, mas não consumia a sarça. Mas quando ele se aproxima, sai uma voz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é santa. Quem falou isso para ele? O Espírito Santo. Então ali começou tudo. Então outros mais exemplos nós estaremos vendo na próxima aula, no próximo estudo. Amém? Agora já chegou o nosso horário, até passou 10 minutos, mas foi maravilhoso. O próximo estudo, que vai ser o número 4, o selo do Espírito Santo. Espero que você não perca. Na quinta-feira que vem nós vamos continuar o estudo e você vai estar estudando junto comigo o selo do Espírito Santo. Não perca, quinta-feira que vem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo e quinta-feira que vem nós continuaremos com o selo do Espírito Santo. Amém? Não perca, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, muito obrigado, meu Deus, por esse início desse estudo. O Senhor continue conosco, nos revelando a palavra do Senhor, nos ensinando, e que o Espírito Santo possa tocar em cada vida que está nos assistindo, está nos acompanhando, e venha guardar esse estudo, venha lembrar, venha estar junto com o Senhor, venha estudar, Senhor, meu Deus, venha buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, meu Deus, e venha entender que o Espírito Santo está aí para abraçá-los, tem ciúmes de cada um deles, meu Deus, e possa guiá-los, meu Pai, na palavra do Senhor, revelando a palavra, revelando os caminhos do Senhor. E, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos ser salvos, todos nós possamos estar no Teu reino, na eternidade, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos abençoando, Senhor, meu Deus, próxima quinta-feira, para nós dar retorno ao curso, meu Deus, e vidas que estão nos assistindo, que Deus venha nos acompanhar, e venha nos acompanhar na palavra do Senhor, e venha ser instruído, e venha ser cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ministrar a bênção apostólica, eu quero que você levante, fique de pé, você que está também nos assistindo, nos acompanhando, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Pai, Deus poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com vós e com a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Toda a igreja fale amém. Até próxima quinta-feira com esse estudo, mas teremos a palavra do Senhor no sábado às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tchau, beijo no coração, em nome de Jesus.